Domingo é dia de rolê de moto e cá estou eu na Speedmaster pelas estradas de Brasília. E hoje eu estou indo aqui em sentido Ermida Dom Bosco, aqui no Lago Sul. E como vocês poderão ver, uma paisagem maravilhosa. Não está chovendo, mas se chover também tudo bem, vai assim mesmo. O importante é curtir o passeio. Convido vocês aí a me acompanharem, a curtirem comigo essa sensação maravilhosa. E durante esse tempinho, a gente vai batendo um papinho aqui. Queria falar sobre um assunto que é meio delicado, porque hoje é tudo muito chato. Você realmente não pode falar qualquer coisa. A gente tem que pensar muito antes de colocar sua opinião. Mas como eu estou falando com parceiros aqui, com motociclistas, eu acho que a gente está do mesmo lado. Eu acho que vale colocar isso aqui, até porque a gente tem que se colocar nesse mundo, né? Está cada vez mais difícil. As pessoas estão se escondendo muito, né? A gente já não coloca mais as nossas verdades, já tem medo. A gente acaba aceitando o que nos é imposto para não correr risco, para não ficar politicamente incorreto. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas uma universidade lá em Santa Catarina teve um concurso para residente, médicos, né? Especificamente anestesista e dermatologista. E 100% das vagas foi preenchida por cotista. Ou seja, quem estudou, quem se matou aí, quem conseguiu quase zerar a prova, não adiantou nada. Porque parece que 50 e poucos por cento, né, quem teve 50 e poucos por cento na nota, acabou levando vantagem em relação a quem tinha feito aí 80% ou até mais de 90% da prova. Ou seja, 100% para cotista. Então isso é assustador, porque eu já não vou pegar mais isso, né, pela minha idade, mas quem está começando a vida agora vai ser complicado. Você pegar um profissional, principalmente na área de medicina, lá para 2030, 2035, vai ser difícil você confiar. E eu acho um absurdo, porque isso na verdade acaba sendo um racismo e acaba tendo um efeito contrário. Você vai ver um médico negro e você já vai pensar, pô, será que esse cara é da cota? Será que ele passou mesmo por mérito? Ou foi pela cota, né? Foi pela... Porque é um favor que está se fazendo, só que isso causa um efeito contrário ao que se diz esperar, né? Sem falar que isso vai realmente, cada vez mais, minar a credibilidade das universidades públicas, que já não estão mais essas coisas, né? Então daqui a pouco só vai ter mesmo as particulares. Eu não sei também se a intenção não é essa, como já no ensino básico, fundamental. Então é complicado. A gente tem que questionar essa situação, tem que se posicionar, porque daqui a pouco você vai precisar de um médico ou de um profissional, mas principalmente na área de medicina, que é muito mais importante, e você não vai confiar. Eu mesmo, quando vou a algum médico, eu fiz cirurgia de ombro, a primeira coisa que eu faço é pesquisar onde o médico se formou. E aí quando você vê que o cara se formou numa universidade pública dessa de nome, fala, pô, o cara é bom. Então você já tem, né, de antemão uma informação a respeito do profissional, da origem, né, da sua formação. E agora como é que vai ser isso? Quando você olhar, o cara é de uma universidade federal, fala, pô, mas é cotista ou não? Como saber?
pela data. Se você pega um profissional de 2030 para lá, é bem provável que seja de cota. Então as pessoas que estão estudando, que estão investindo, que têm realmente condições de fazer um concurso desse e passar, estão sendo ignoradas, né? Acabam ficando aí fora para dar chance para o que eles consideram uma minoria. Eu acho que realmente, principalmente nessa área da saúde, é complicado. Eu não estou dizendo com isso que quem usa a cota não tem capacidade. Quem utiliza, ou quem é o passivo aí na situação, não tem muita culpa. Porque, na verdade, o cara está tendo oportunidade, ele não vai perder essa oportunidade. Mas a dúvida é essa, será que ele teria se não fosse a cota? Você vai ser atendido por um médico negro e você vai pensar o quê? Pô, esse cara passou na cota. Isso nunca aconteceu. Você nunca chegou no hospital e olhou para o médico negro e falou, esse cara não. Porque você sabia que o cara, se ele chegou até ali, é porque ele é por mérito. E isso acaba causando mais um preconceito. E eu não sei realmente qual é a intenção. Se é realmente de dividir, se é realmente enfraquecer as instituições públicas, né? No caso, as universidades. Porque já aumentou muito o número, né, de pais que preferem colocar seus filhos em universidades particulares. Porque não tem essa onda, ainda não chegou. E a gente vê que isso estava no mundo inteiro, mas já começou a regredir. Hoje, em alguns países, a coisa está voltando. Porque essa onda woke aí, essa tendência, ela teve esse momento, mas ela está caindo, ela está voltando. Porque realmente não funciona. Não funciona. Não tem como você achar que um negócio desse pode dar certo. Você desvaloriza os profissionais. Então, para que estudar se você pode entrar pela cota? Ainda mais no Brasil, que todos nós temos alguma descendência, afrodescendência, né? Olhar na maioria das famílias aí, tem sempre um negro. Dificilmente a gente vai ser europeu puro. Até tem, mas na minha família mesmo é uma mistura. Então você vê as pessoas passando aí por cota porque é mais moreno, porque tem um cabelo mais crespo. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo até com as próprias pessoas que estão sendo beneficiadas. Que acaba induzindo, né, ao preconceito, ao racismo. Porque eu estou falando de cor, mas não é só isso, né? Hoje você tem vaga também para qualquer tipo de deficiência. Transsexual. Então, se é transexual, tem cota também para transexual. Tem cota realmente para quem tem algum tipo de deficiência. E eu não sei se deveria ser assim. Porque, na maioria das vezes, na maioria dos casos, né, alguma deficiência que a pessoa tem, não impede ela de estudar e de passar pelo mérito, né? Se a deficiência impede isso, então realmente não teria condições. Porque se impede, ela não pode estudar, ela não tem capacidade para estudar e passar, então não poderia ser médico, não poderia estar em algumas profissões. A gente evita falar isso porque você fala negro, você fala deficiência, né? Deficiente, transexualidade. Aí parece que é preconceito, mas não é, você tem que colocar esses termos. Tanto que né, na cota tem especificado esses termos. Isso já é um preconceito. Isso já é um preconceito. E a gente tem que ter cuidado, porque vai chegar um momento que se você disser que é branco, hétero e não portador de deficiência, você já vai ser discriminado. Você vai começar a ser isolado.
E para que você vai estudar? Para que você vai investir se na verdade você não vai passar no concurso? Aqui parece em Brasília teve também do Detran, e isso até um amigo de um filho meu, parece que faltou 2 pontos lá para ele fechar, e outro que faltou 6 conseguiu a vaga e ele não. Então é muito complicado, né? Aí você começa a ficar desestimulado a estudar, a investir, porque não vale a pena. Você vai fazer um concurso, imagina daqui a pouco o Estado como vai estar, as instituições públicas que já não tem essa credibilidade toda. Imagina daqui a pouco. Era melhor não ter prova, não ter concurso como era antigamente. Entra quem tem peixe, quem tem... Porque tá do mesmo jeito, cara. Não é pelo mérito. Então isso causa realmente um preconceito. É muito chato falar isso, porque parece que eu sou contra. E não estou nem falando... Para mim, as pessoas que estão sendo beneficiadas não tem culpa nenhuma. Realmente o cara tem oportunidade, ele não vai perder. É lhe dado essa chance, você acha que ele vai perder? Às vezes o cara é até preparado e até passaria sem cota. Mas já que tem a cota, o erro está em quem prepara, quem tem essas ideias absurdas e ainda achar que isso vai resolver. Que eu tenho para mim que a intenção não é essa. A intenção realmente é desestruturar. É deixar o Estado numa situação como está ficando, né? Como estão as universidades. Ninguém acredita mais. Isso deve ter um lobby aí por trás, vai saber, né? Tanto que a gente tem aí exemplos de ministros e outras autoridades que são donos de faculdades, de escolas, né? Então é uma coisa que a gente tem que questionar. Aí alguém vai dizer, mas você não sabe o que o nego passa. Não sei mesmo não. Gostaria que ele nunca tivesse passado por isso. E como eu disse, eu tenho na minha família também negros. E ele realmente não passou por isso, mas o antecedente, alguém passou. E ninguém deveria passar por isso. Nem branco, nem negro. Isso é uma coisa que passou, que foi feita e que foi um grande erro. E que não deveria acontecer. E a gente, mesmo que a gente quisesse corrigir, teria que ser na base. Então é mentira. Quando o governo chega lá no topo e fala, nós vamos resolver aqui. Não, por que nos preocupa com a base? Ninguém ouve falar disso. Na base. Quando a criança está começando. É só lá em cima. Porque chama mais atenção, porque gera polêmica. Porque o certo é você pegar no início e falar, não, você vai ser tão preparado quanto quem teve oportunidade de frequentar uma escola particular. Inclusive antes era assim. A escola pública era maravilhosa. E com o tempo foi acontecendo o que veio acontecendo e hoje a escola pública em relação à particular é uma diferença absurda. Bom, mas isso era só mesmo um desabafo. E pra gente refletir um pouco a respeito disso. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Valeu!